A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Por favor, pegue sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Nós vamos ler até o versículo de número 3. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o Jizreelita, uma vinha que em Jizreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Tome seu assento. Meus queridos, o texto que eu acabei de ler com vocês, ele foi escrito aproximadamente cerca de 900 anos antes de Jesus nascer. Nesse tempo, Israel está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, tendo como país Israel, capital Samaria. O reino do sul, tendo como país Judá, capital Jerusalém. A Bíblia declara que na parte norte, cerca de 20 reis governaram Israel e Samaria. A Bíblia também diz que todos eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Estes reis levaram o povo ao mundo da idolatria, do paganismo e da corrupção moral. Ao contrário do reino do sul, da parte sul, onde a Bíblia declara que 21 reis governaram Israel, 13 deles também foram maus aos olhos do Senhor, porém 8 deles fizeram aquilo que o Senhor se agradara. Reis como Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias, eles promoveram picos de avivamento nacional na parte do sul. Mas, voltando à parte norte, todos aqueles 20 reis, eles foram reprováveis aos olhos do Senhor. Mas um deles ganha destaque pela perversidade do seu reino. O nome desse homem se chama Acabe. Acabe, para quem não sabe, ele governou Samaria por cerca de 20 anos. E ele vai herdar o trono de Israel através do governo do seu pai, um homem chamado Onri. Onri, pai de Acabe, quando vem a falecer, Acabe assume o trono de Israel. Só que antes do seu pai morrer, Onri,
ele vai fazer um acordo político, ele vai fazer uma aliança política com o rei da Síria, um homem chamado Etbaal. Etbaal é pai de Jezabel. E nesse acordo político entre Onri, pai de Acabe, e Etbaal, pai de Jezabel, ficou acordado que os filhos se casariam. E que esse casamento era como uma aliança, fazendo com que a família se perpetuasse no poder, tanto na parte norte de Israel, como na parte da Síria. Acabe se casa com Jezabel. A Bíblia declara, no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 33, que Acabe provocou a ira de Deus mais do que todos os reis que já houve em Israel. Ele pegou essa fama por causa da esposa, a rainha Jezabel. Jezabel, na vida de Acabe, se tornou uma manipuladora. Jezabel tinha autoridade sobre o rei, e isso vai classificar Acabe como o pior rei da história. Jezabel era o tipo de esposa, de rainha, que mandava dentro de casa. Acabe não tinha autoridade nenhuma. Ele só tinha um título de rei, mas quem mandava era Jezabel. Esse casamento vai provocar a ira de Deus ao ponto de Acabe manchar o seu reinado. A religião de Acabe era o judaísmo, mas ao casar-se com Jezabel, ele introduz na fé, ou ela introduz na fé do seu marido, e por tabela a nação de Israel, o paganismo oriundo das divindades dos cananeus. Jezabel nunca aceitou o judaísmo. O marido era da religião judaica, mas ao casar-se com Jezabel, ela converteu Acabe do judaísmo para o paganismo. Influenciado por Jezabel e pelo paganismo, Acabe cometeu vários crimes. Dentre eles, abuso do poder, homicídios, assassino de sacerdotes e de profetas. Acabe, ele vai promover dentro de uma adoração estranha, porque Acabe adorava os deuses da fertilidade dos cananeus, de Canaã, e por consequência disso, o tipo de culto era feito à base de orgias. Por causa dos seus crimes, Deus vai levantar o profeta Elias. E segundo a palavra de Elias, não vai chover em Israel durante 3 anos e meio. O solo hebreu fica seco, a terra se torna estéril e a fome atinge Samaria. Agora o que chama a atenção é que parece que Acabe se arrepende dos seus crimes. Parece que o arrependimento de Acabe foi sincero. E por se arrepender, Deus ordena que Elias volte a Israel e profetize a volta da chuva. Só que a Bíblia vai dizer no primeiro livro de Reis, capítulo 21, que o arrependimento de Acabe foi supérfluo, foi passageiro. E no capítulo 21 ele vai cometer mais um crime. Preste atenção. Acabe, como governante máximo de Israel, possui 2 residências reais, 2 palácios. A primeira residência era o palácio real que ficava em Samaria, sede do governo. A segunda casa, o seu segundo palácio, era no campo, na cidade interiorana chamada de Gisel. Diga comigo, Gisel. Mais alto. Diga para quem está do teu lado: Acabe tinha uma segunda casa na cidade de Gisel.
Gisel ficava a 40 quilômetros de Samaria, da capital. E é justamente na cidade de Gisel que Acabe irá cometer a maior injustiça como rei. Acabe utilizava a casa do campo, a casa de Gisel, para ali passar o inverno com a família. O palácio real, a primeira casa, ficava em Samaria, a sede do governo. Mas para passar o inverno, ele tem uma segunda casa, um segundo palácio, na cidade de Gisel. E é nessa casa do campo que Acabe tinha um vizinho chamado Nabote. Quem me ouve, diga amém. O texto diz, em 1º livro de Reis, capítulo 21, versículo 1, que Nabote tinha uma vinha ao lado do palácio do campo, da casa do campo, da casa de inverno de Acabe. Nabote, ele era um agricultor, um típico fazendeiro do interior, cultivador de uvas. Nabote era proprietário de algumas léguas de terra, e uma delas ficava ao lado da casa do campo do rei. Quando Acabe, naquele ano, vai passar o inverno com a família, ele olha para o terreno vizinho. Naquele inverno, Acabe e Jezabel decidem sair de Samaria e passar o inverno em Gisel. Em um determinado dia, ao olhar para o terreno do vizinho, Acabe se interessa pela vinha de Nabote. Porém, há um detalhe: Acabe precisa convencer Nabote a vender a sua vinha. Posso pregar? A mensagem de hoje é as 3 propostas de Acabe. Acabe precisa convencer Nabote a ceder a sua vinha. E aqui ele vai fazer 3 propostas. A primeira proposta de Acabe, redobre a sua atenção, preste atenção. A primeira proposta de Acabe: Acabe quer a vinha de Nabote para transformar ela em uma horta. Primeira proposta de Acabe: dai-me, põe o texto aqui por favor, dai-me a tua vinha, para que eu transforme ela em uma horta. Diga comigo: vinha, mais alto, vinha, horta. O que está em jogo é, Nabote tem uma vinha, e Acabe quer ela para transformá-la em uma horta. O texto vai dizer que imediatamente Nabote recusa a proposta do rei, alegando que a vinha era a herança de seus pais. Aqui Nabote, ao recusar o pedido do rei, ele vai detectar e vai nos transmitir algumas verdades. A primeira verdade que Nabote nos ensina é que a vinha, que é de propriedade dele, ele não está disposto a abrir mão de um mandamento, ainda que seja uma oferta sedutora e vantajosa do rei. Preste atenção. Eu estou bem devagarinho porque depois a gente dá um pulo aí. Nabote tem uma vinha, Acabe quer ela para transformar em horta. Ele faz a proposta, só que Nabote recusa, porque ele sabe que tem um mandamento acima da vinha. Nabote vai nos ensinar
que mandamento não se abre mão, ainda que o rei esteja fazendo uma oferta vantajosa. Dentro das nações cananeias, de onde veio Jezabel, era comum os poderosos apoderar-se de propriedades privadas. Porém, em Israel era diferente. Deus era o proprietário da terra, e os moradores eram apenas seus mordomos. Quando Deus entregou a terra prometida aos hebreus, Ele decreta que as heranças de família deveriam ser preservadas de geração em geração. Quando o povo sai do Egito e entra em Canaã, Deus divide as terras entre as 12 tribos. Cada família herdava do Senhor um pedaço de chão. Nabote sabe disso. E isso é um princípio da lei que Nabote não quer abrir mão. Nabote sabe que herança do Senhor não se negocia, porque é um princípio. Agora, dentro de um sistema jurídico, herança é o conjunto de patrimônio que juridicamente é passado do falecido para os descendentes. Nabote herdou algo sagrado e legalmente legítimo. Nabote não abriu mão de um princípio da lei por causa de um capricho de Acabe. Observe uma coisa: nós seremos conhecidos como os discípulos de Cristo quando aprendemos a não abrir mão do que é princípio. Existem coisas que são princípios e que infelizmente estamos abrindo mão. Eu vou espiritualizar um pouquinho, posso? Nabote entendeu que se está na lei, e o que está na lei não se negocia. Deixa eu espiritualizar. Santidade está na lei, não se negocia. Moral está na lei, não se negocia. Família está na lei, não se negocia. Matrimônio está na lei, não se negocia. Deixa eu te explicar o que é vinha. Vinha na Bíblia é o teu elo de ligação com Deus. Vinha na Bíblia é comunhão com Deus. Vinha na Bíblia é intimidade com Deus. E se é intimidade, se é comunhão, se está na lei, então eu não tenho que abrir mão da lei por causa de capricho de Acabe. E o pior, Acabe queria uma vinha, ou a vinha de Nabote, para descaracterizá-la e transformá-la em uma horta. Nabote tem uma vinha e Acabe quer uma horta. Você já viu a diferença de vinha para horta? Vou te falar duas diferenças. Horta produz alimentação leve. Vinha produz bebida forte e quente. Alface não enche estômago de ninguém, apenas engana a fome. Você já ouviu um ditado: não troque o certo pelo duvidoso? Diga para quem está perto de você: você tem uma vinha, cuidado com as ofertas. A vinha, pelo contrário, produz uvas, e uvas produz o vinho, vinho que enche o coração vazio.
Segundo, a vinha produz ou tem uma raiz profunda. Horta tem raiz rasa. Observe, qualquer um pode arrancar um pé de alface do lugar sem usar a força. Tente arrancar uma vinha. Tente arrancar um pé de vinha. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem tem raiz não sai do lugar em que Deus plantou por causa de ninguém. Olha para cá, Acabe quer pegar a sua vinha e transformar ela em algo superficial. Só que tem um detalhe, você tem raiz. Levante a sua mão direita para os céus. Não é cara fechada que te arranca do lugar. Não é fofoca que vai te arrancar do lugar. Não é crise nenhuma que te arranca do lugar. Você tem raiz. Horta tem raiz de enfeite, porque não se fixa na terra. Olha para cá. Quem deu a vinha para Nabote foi Deus. Quem está oferecendo uma horta é Acabe. Se você olhar o versículo número 2, a Bíblia vai dizer que a horta está ao lado da casa de Acabe. E para que, aliás, a vinha está do lado de Acabe. E para que ele quer montar uma horta no local da vinha? Ele quer enfeitar o palácio. Diga comigo, vinha é herança, horta é proposta barata. Não adianta ter a beleza da horta, porque a beleza da horta não identifica que tem raiz. É melhor ser um cacho de uva prestes a ser usado por Deus, porque quando você é usado por Deus, demonstra que você tem raiz. A horta é enfeite, vinha é algo fixo. Já perceberam que não existe horta feia? Você já viu alguma horta feia? Acabe queria a vinha de Nabote e transformá-la em horta, apenas por uma temporada de inverno. A vinha é herança de família, e Acabe não está preocupado com a descendência de Nabote. O interesse de Acabe pela vinha demonstra que ele não respeita nem a lei de Moisés e nem a próxima geração de Nabote. O interesse de Acabe é puramente egoísta, mesquinho. Observe o paralelo de Acabe e Nabote. Acabe só pensa nele, e tudo tem que girar em torno dele. Nabote não é assim, ele se preocupa com quem vem depois. Acabe é egoísta, o seu eu fala mais alto do que a sua voz. Nabote não é assim, ele pensa no bem de toda a comunidade. Observe, não troque sua vinha por uma horta. Não vale a pena abrir mão daquilo que você acreditou a vida inteira por causa de uma temporada de inverno. Estou só começando. Diga para quem está perto de você: procure alguém que te faça ficar a vida inteira. Não procure alguém por uma temporada. Porque ele vai acabar transformando a tua vinha em uma horta. Daqui a pouco está todo mundo arrancando você do lugar, e você não sabe por que você fica pulando que nem pipoca, porque você não tem raiz. Mas quem tem vinha não se negocia, não negocia herança. Quem tem vinha identifica quem é Acabe. Olha para cá, Deus vai tirar a máscara de Acabe.
Deus vai te revelar as reais intenções de Acabe. Segunda proposta. Ouça isso aqui. A segunda proposta de Acabe é que ele oferece uma vinha melhor do que a vinha de Nabote. O versículo 2, ele vai dizer assim: em troca, lhe darei uma vinha melhor. Ô, cara pálida. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Acabe tinha uma vinha melhor, por que então ele queria a vinha de Nabote? Vou perguntar de novo. Se Acabe tinha uma vinha melhor, por que ele quer a vinha de Nabote? Olha para quem está perto de você e diga assim para ele: cuidado com quem tem fama de ambicioso. Acabe, quanto mais tem, mais ele quer. O que está em jogo aqui é a raiz maligna por trás dessa proposta de Acabe. Acabe diz para Nabote: te darei uma vinha melhor. Mas a Bíblia chama Nabote de Jizreelita. Nabote era de Giz. Nabote era oriundo da cidade de Giz. Acabe era de Samaria. Ei, Acabe é de Samaria. Nabote é de Jizreel. O nome Jizreel em hebraico significa onde Deus semeia. Acabe poderia ter uma vinha bem melhor, mas Nabote, ele não tem vontade de abrir mão do local onde Deus semeia. Acabe poderia ter até uma vinha mais valorizada, mas para Nabote, ele não quer trocar a vinha, porque ele é dono de uma terra onde Deus faz produzir. Está dando certo, para que trocar? Eu vou dizer de novo: está dando certo, para que mudar? Está dando certo, para que negociar? Diga comigo: Nabote é de Jizreel, Acabe é de Samaria. Acabe tinha uma vinha até melhor do que a de Nabote. Porém Nabote avaliou a proposta e concluiu que não podia trocar o lugar onde Deus estava abençoando, ainda que a proposta de Acabe fosse vantajosa. Aqui nós temos a ilustração de que o diabo, ele busca seduzir para tentar nos tirar a bênção que Deus nos deu. Nabote, ao não fazer negócio com Acabe, ele recusou duas coisas. Primeiro, Nabote recusou o prestígio. Pense comigo. Veja quem é que está propondo o negócio. Quem está propondo o negócio não é qualquer pessoa, é o rei de Israel. O rei, uma pessoa importante, de grande prestígio na sociedade judaica e de todo o Oriente Médio. Fazer negócio com o rei era adquirir prestígio nacional na vida de Nabote.
Ele seria conhecido em toda Samaria. Porém, Nabote não queria prestígio, não queria ser conhecido da corte de Acabe. Nabote só queria ficar com a bênção de Gisel. Isso me faz lembrar das 3 propostas do diabo para Jesus no deserto. O diabo fez 3 propostas para Jesus no deserto. Primeiro, já parou para ler Mateus capítulo 4? Coloca o texto, Mateus capítulo 4 na tela. O texto de Mateus capítulo 4 que narra a tentação de Jesus. Redobre a sua atenção porque eu estou na metade. Já já a gente dá glória. Mateus capítulo 4 diz a Bíblia que Jesus foi levado pelo diabo para o deserto. E lá ele ficou quantos dias? 40 dias. Sem comer e sem beber, em jejum completo. E o que chama a atenção, e tendo jejuado quantos dias? E 40 noites, depois, versículo 3. E chegando-se a ele o tempo, parou para analisar que o diabo só chegou quando Jesus sentiu fome. Percebeu que enquanto ele estava sustentando-se no jejum, o diabo não se aproximou. Mas bastou Jesus demonstrar que estava com fome, ele... Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Primeira proposta do Satanás. E essa primeira proposta do Satanás nos revela algumas verdades. Primeira, olha que coisa interessante. Pão era tudo o que Jesus queria. Preste atenção. O diabo nunca vai tentar arrancar a sua vinha no auge do teu vigor físico e espiritual. Ele vai esperar a sua carne sentir fome. Enquanto você dá glória, enquanto você vai para a igreja, enquanto você adora, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Mas a partir do momento que ele perceber que a sua carne está com fome, aí ele se aproxima. Primeiro ele vai lançar dúvida: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Os estudiosos dizem que o deserto em que Jesus está sendo tentado era o deserto de Jericó. E nesse local, segundo a história, vai dizer que havia pedras calcárias, arredondadas de cor de caramelo, semelhante aos pães que os hebreus comiam. O diabo olha para Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que de fato o diabo queria? Sabe o que o diabo queria? O diabo estava propondo que Jesus interrompesse o jejum. O diabo estava dizendo assim para Jesus: você está com fome, que tal quebrar o jejum? Eu vou espiritualizar. Você está com vontade, que tal experimentar? Sabe o que o diabo está propondo aqui? O diabo está propondo a Cristo a quebra da comunhão. Porque o jejum, o que é o jejum? Eu vou explicar em rápidas palavras o que é jejum. Jejum é estômago vazio e hálito cheio da graça. O diabo está propondo para que Cristo quebre o jejum, quebra a comunhão. Mas Jesus vai olhar para o diabo e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Só se vence a fome da carne com a palavra do Espírito. O diabo estava propondo para que Jesus quebrasse o jejum, quebrasse a intimidade, quebrasse o elo. Só que Jesus tem a palavra. Diga para quem está perto de você: vale a pena sofrer as tentações. Diga para quem está perto de você: a carne às vezes grita, mas é melhor ficar com a palavra.
levanta a sua mão direita aos céus. Hoje é noite de você ficar com a palavra. Hoje é noite de você matar a fome, não da sua carne com a carne, mas matar a fome da sua carne com o Espírito. Diga para quem está perto de você: não quebre o seu elo por uma temporada com Acabe. Alabá, xereba, calabassúria. Segunda proposta do diabo: o diabo não vence Jesus nas pedras. Mas aí o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, a torre do templo, altura de 152 metros ao chão. O diabo olha para Jesus e diz assim: ó, na tua palavra está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Por que você não se joga? Duas coisas: o diabo está provocando um suicídio na vida de Jesus. Se mata. Não vai acontecer nada com você, porque o anjo vai lá te... Quem está com vontade de morrer, ele não quer se matar, ele quer acabar com a dor dentro dela, quer tirar a angústia, a ansiedade que está dentro dela. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: quem está propondo essa ideia não é algo normal, é algo maligno. Se mata, porque não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Segundo, olha o que o diabo está propondo para Jesus. O diabo está propondo para Jesus uma demonstração sensacionalista do seu poder. Isso não é o bom? Pula aí. Você não é o bom? O interessante é que quando Pilatos manda açoitar Cristo e o manda até Herodes, quando Cristo, todo machucado, manietado, chega no palácio de Herodes, na sala do trono, a Bíblia diz que Herodes está ansioso para conhecer Jesus. E quando Jesus se apresenta diante dele, Herodes olha para Jesus: há tanto tempo que eu queria falar contigo, há tanto tempo que eu queria ver você, faz algum poder, demonstra algum poder. Jesus entrou calado e calado ficou. E Herodes: faz algum sinal, ouvi tanto que você faz maravilhas, prodígios, levanta morto, faz alguma coisa. E Jesus, Herodes olhou para Cristo e disse: manda para Pilatos de novo. Sabe por que Jesus não fez nada? Porque ele não estava ali para demonstrar poder sensacionalista. Ele não veio para demonstrar que sabe. Quem é você, comedor de arroz e feijão, para achar que sabe fazer alguma coisa? Olha para cá. Não é a mesma tentação que alguns estão sofrendo nos dias de hoje? Faz alguma coisa, tu não é bom. Olha como ele prega, olha como ela adora. Ele é bom. Bom aqui é Deus, a estrela aqui é Deus. Você é pó, você é cinza, você é vapor. Diga para quem está perto de você: o bom aqui é Deus. Diga para quem está perto de você: você não está aqui para demonstrar que sabe. Só que ele vai fazer uma terceira proposta. E aqui vai ser a mesma proposta de Acabe. O diabo leva Jesus ao alto monte. E o texto diz assim: que em um breve momento, ou um breve espaço de tempo, o diabo mostrou todos os reinos para Jesus. E vai dizer assim: olha, se você se prostrar, tudo isso foi me dado, a ti eu te darei. Basta você se curvar um pouquinho assim para mim, será todo seu.
Vamos fazer um jogo de raciocínio. O que o diabo está propondo para Cristo mesmo? Conquistar o mundo inteiro apenas com um gesto. Só que Jesus tem uma cruz. Quando ele está lá no alto do Gólgota, todo machucado, ferido, ele vai erguer a cabeça aos céus e vai dizer assim: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele entrega o espírito e morre. E o diabo antes da cruz está propondo um atalho. Não precisa ir para a cruz. Basta um gesto. Para que fazer tanto sacrifício? Basta você se curvar um pouquinho, eu já te vou te dar. Acabe está propondo a Nabote uma condição vantajosa da vinha através de um atalho. Eu vou te dar uma melhor. Diga para quem está perto de você: não existe atalho quando se tem uma cruz para enfrentar. Não adianta, da cruz você não foge. Da sexta-feira da paixão você não foge. Da sexta-feira da traição você não foge. Da sexta-feira da angústia você não foge. Mas eu trouxe uma notícia para você nessa noite. Se a sexta-feira da paixão é dolorosa, eu tenho que te lembrar que há um domingo de Páscoa chegando. Há um domingo de ressurreição chegando para a tua vida. Passe a sexta-feira, porque na manhã de domingo a pedra vai ser removida e você vai ressuscitar. E tem um detalhe: os discípulos do caminho de Emaús vão olhar para você e vão dizer: não é que ele está vivo mesmo, esse era o que estava morto. Mas lá na mesa, na casa dos discípulos de Emaús, Jesus vai pegar o pão, vai tomar do cálice, e eles vão ver que aquele que estava morto há 3 dias atrás ressuscitou. Não pegue atalho, enfrente o que tem que enfrentar, porque vai chegar o dia em que você vai ser ressuscitado. Vão olhar para você e vão dizer assim: não é que ela está viva. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Pega na mão de alguém e diga: eu vou passar pelo que eu tenho que passar, mas eu vou chegar lá no Gólgota. Diga quem está perto de você: nós vamos cantar, está consumado. Tetelestai, tetelestai, está consumado. Acabe pode oferecer uma vinha melhor, oferecendo um atalho. Mas você vai, aqui ó, você vai crescer sem a influência e sem a ajuda de Acabe. Não, você não entendeu. Diga para quem está perto de você: você vai crescer. Você vai crescer sem a ajuda de Acabe. Segura aí, segura. Deixa eu falar uma coisa para você. Cada atalho que você toma irá aumentar a quilometragem dos seus passos em direção às bênçãos que Deus tem para você. Se o Espírito Santo está me usando, é porque tem algum Acabe querendo fazer uma proposta. E hoje você vai sair daqui com discernimento espiritual, porque o Espírito Santo vai te mostrar quais são as reais intenções de Acabe. Segura a criança, segura a criança, segura a criança. Acabe fez uma terceira proposta. Primeira proposta, ele oferece e quer a vinha para trocar por uma horta. Depois ele oferece uma vinha melhor.
Aí Acabe vai pro tudo ou nada. Nabote, se você quiser eu dou até dinheiro para você. Ele vai dizer no versículo 2 do primeiro livro de Reis, capítulo 21. Se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vive, ou o que ela vale. Nabote olha para a montanha de dinheiro que está nas mãos de Acabe, analisa o quanto ele poderia fazer com aquela grana, mas ainda assim ele prefere ficar com aquilo que Deus deu em Gisel. Nabote nos ensina grandes verdades. Primeiro, herança não se põe à venda. Existe uma diferença. Quem me ouve, diga amém. Eu sei que você não está com pressa de ir embora. Olha para cá. Existe uma diferença entre patrimônio e um bem. O que é um patrimônio? Por exemplo, uma casa é um patrimônio. E o que é um bem? Um carro. Patrimônio não se negocia, porque é a casa. O futuro é a segurança da sua família. Não se negocia. O bem, você pode trocar. Você pode trocar o carro. O que você não pode ficar é sem a casa. Você não pode ficar sem a casa. Não se negocia patrimônio. Pegou, crente? Cuidado com a proposta de Acabe. Segura a criança. Segura. Olha aqui. O dinheiro não seduziu quem valoriza princípio. A vinha não se desfaz por capricho dos poderosos. Nabote não se vendeu. Por favor, coloca aqui Epístola de Judas, versículo 11. Que eu vou falar qual que é o mal da igreja. Versículo 11, Epístola de Judas. Só para você entender. Judas aqui não é Judas Iscariotes. Judas aqui é irmão de Jesus de sangue. Ele é um daqueles que quando Jesus disse que ele era o Messias, não acreditou. Só acreditou depois que ele morreu e ressuscitou. Ah, eu acredito. Judas, ele vai escrever para a igreja primitiva. E quando ele escreve para a igreja primitiva está sofrendo de alguns males. E no versículo 3, põe o versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Judas vai orientar a igreja. Ó, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele está escrevendo para a igreja que está perdendo a fé, que está desacreditando da palavra, e por causa de um grupo de pessoas estava tendo dentro da igreja desestímulo da fé. Pessoas estavam perdendo a fé por causa de um grupo de pessoas. Aí quando chega no versículo 11, olha o versículo 11 aqui, ó. Olha que ele vai dizer: ai deles. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra ai, significa juízo. Olha o que ele vai escrever: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Aqui Judas vai apontar o problema da igreja primitiva, e
e o que estava fazendo a igreja perder a fé. Primeiro, ele fala de um assassino de irmão. Segundo, ele fala do profeta que se vendeu. Terceiro, ele fala do crente rebelde, que estava fazendo aqueles que queriam levar Deus a sério perder a fé. Qualquer dia eu prego sobre esses três, mas eu quero detectar, chamar a sua atenção para: foi levado pelo engano do prêmio de Balaão. Primeiro deixa eu falar sobre o assassino de irmão. Você conhece a história, né? Caim e Abel foram oferecer. Caim teve inveja de Abel. Só que enquanto Abel está em ambiente de culto, Caim não consegue matar Abel. O texto de Gênesis 4 diz que Caim convidou a Abel para visitar o seu campo. E o erro de Abel foi sair do ambiente do seu altar, da adoração, para ir até o ambiente de Caim. E quando Caim trouxe Abel para o seu campo, a Bíblia diz que ele o matou. Matou por causa de quê? Por causa de inveja. E Judas está dizendo: olha, a igreja está perdendo a fé, e vocês têm que lutar pela uma fé que vocês receberam, por causa de assassino de irmão. Ah, isso aqui aconteceu só na igreja primitiva, tá? É só na igreja primitiva. Hoje, século 21, isso não acontece. É só na igreja primitiva. Quer um conselho? Diga para quem está perto de você: nunca vá para o campo de Caim. Não caia na lábia de Caim. Ele é o irmão que quer te matar. Sem falar de Corá, que não está satisfeito com a liderança de Moisés, não está satisfeito com a liderança sacerdotal de Arão, e diz assim: por que Deus só usa ele e não vai usar a gente? A Bíblia diz que ele com Datã, Abirão, vai formar um grupo de 250 pessoas da tribo de Levi, para chegar e contestar a liderança de Moisés. Já percebeu que traidor, rebelde, nunca vem sozinho, tem sempre uma tribo atrás dele? Levanta assim a mão direita aos céus, diga assim comigo: não é porque tem o seu sangue que vai reconhecer a unção de Deus que está sobre a tua vida. Porque Corá e Moisés eram primos de primeiro grau. Dá uma olhada para quem está perto de você e diga: Corá quer roubar a sua vinha. Mas diga para ele, antes que ele intente alguma coisa, diga, antes que ele intente alguma coisa, a terra vai se abrir e o traidor vai ser engolido. E a ordem de Deus é: se aparte da tenda de Corá. Hoje eu estava ouvindo a mensagem que o evangelista Vitor pregou na vigília. Antes de vir para o culto eu estava assistindo. E eu me lembro que ele disse aqui que Ana se levantou da mesa porque ele não aguentou, ou ela não aguentou, as agressões e as irritações de Penina. Ele disse aqui que ela se levantou porque ela estava perto de gente tóxica. Quando Moisés foi orar para Deus, para levar o problema de Corá, Deus olhou para Moisés e disse assim: se aparte da tenda de Corá, saia de perto de gente tóxica. Saia de perto de gente que quer destruir a sua fé. Saia de perto de quem quer roubar a tua vinha. Saia de perto de Acabe disfarçado de judeu. Saia de perto de Acabe que quer acabar com a tua fé. Segura na mão desse crente que está do teu lado. Hoje Deus vai abrir a cortina e vai mostrar quem é Acabe.
ficar de pé. Mas tem um terceiro aí. Balaão. Aqui, 2 minutinhos. Balaão não era hebreu, mas recebeu a graça de Deus para ser profeta. Balaão não era hebreu, mas recebeu a graça, o dom de profeta. Na primeira oportunidade que o rei de Moabe ofereceu dinheiro para ele, ainda que a jumenta falou para ele não ir, mas o poder do ouro, o poder da prata, seduziu Balaão. Eu faço parte de uma geração de profetas que muda a mensagem quando a igreja está cheia. Eu faço parte de uma geração de profeta que Deus até revelou o rolo verdadeiro, mas quando ele chega para uma plateia como essa, muda a mensagem para vir você no glória. Por que eles mudam a mensagem? Porque ele quer garantir uma futura agenda. Ô Balaão, Jesus vai dizer em João capítulo 10: eu sou o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Mas no mesmo texto ele diz: tem gente que prefere um mercenário. Cuidado com isso aqui, ó. Há 2 coisas que derrubam o homem: a barra da saia e a barra do ouro. Pega na mão desse crente. Se você sabe que as intenções de Acabe, ou se você está desconfiando das intenções de Acabe, eu quero que você venha aqui na frente, porque eu quero orar por você. Vamos lá? Quem vai ser a primeira? Quem vai ser o primeiro? Você sabe que Acabe caiu do nada. Vamos lá. Quem tem algum tipo de negócio, quem é empreendedor aqui, levante a mão. Vem cá, você que tem empresa, vem cá. Vem cá. Deus vai te blindar de Acabe. Aleluia. Não precisa se identificar. Tem alguém aqui sofrendo na mão de Acabe? Vem aqui, quero orar por você também. Você que chegou aqui e falou assim: eu não aguento mais Acabe na minha vida. Eu não quero mais ninguém de Samaria, eu quero alguém de Gisel. Isso aqui é profético, tá, gente? Aquela moça que está com um bebê no colo, moça morena, de vestido de alcinha, você. Isso, vem cá. Vem com a bebê no colo. Seu marido está aí? Esposo? Por favor, vem. Vem cá. Pega o óleo da unção. Feche os seus olhos, igreja. Levante as suas mãos aos céus. Eu estou olhando na fisionomia de vocês. Eu declaro a falência de Acabe. Eu declaro a falência de toda enganação de Acabe. Eu, através do Espírito Santo, revelo
diante da palavra as reais intenções de Acabe. Acabe não vai enganar mais. Acabe não vai investir para tentar tirar a tua vinha. Feche os seus olhos, a igreja levante as suas mãos aos céus. Comece a orar, orem, obreiros.